Olá, meus amigos. Eu fiz um vídeo sobre a questão do tédio narcísico e eu vou fazer um vídeo hoje mais curto sobre esse tema, uma versão reduzida desse conteúdo. E é a ideia do tédio narcisista, se a gente parar para analisar, fazer uma leitura neurocientífica do ponto de vista do neurodesenvolvimento, a gente vai entender que existe no narcisismo uma hiperestimulação. O narcisista, ele tem todos nós temos, né, uma certa tendência a buscar experiências de prazer, né, e inclusive isso explica por que que os vícios são possíveis, né. Você tem uma experiência, de qualquer natureza que seja prazerosa, você tende a querer repetir. Então esse é um pouco o princípio que forma, o vício. Claro, explicando aqui de forma, simplificada, para que fique clara a compreensão desse conteúdo. Então a gente tende, né, a vícios. No narcisista, essa tendência ela é muito mais forte. Então, por isso o narcisista ele é muito inclinado a vícios, ele é muito tendencioso a desenvolver vícios. Eu atendendo como psicólogo, psicoterapeuta, eu ouço queixas das vítimas de todo tipo de vício com os quais o narcisista se envolve, né, desde transtornos não chega a ser transtornos, mas práticas de sexualidade, bastante exóticas, bebidas, drogas, jogos, todo tipo de vício. Isso é muito frequente nos relatos que eu, escuto, nos casos que eu acompanho. E assim, o narcisista ele tem essa questão, né, de hiperestimulação, ele vive dentro de processos de hiperestimulação, tanto que o narcisista ele tende muito mais à promiscuidade, né, promiscuidade sexual, moral, promiscuidade de todo gênero. Não que isso seja um sintoma do transtorno, mas isso acaba sendo uma tendência que observa-se muito na clínica, isso é um olhar muito da clínica, e a gente verifica isso a partir daquilo que a gente escuta. E no caso do relacionamento, como é que entra a questão do tédio? O narcisista, ele é muito motivado por admiração, né, e esse costuma ser o principal tipo de suprimento que a maioria dos narcisistas, vai buscar. É claro que se sentir admirado é uma vai variar, digamos assim. Cada pessoa vai ter o seu modo de se sentir admirado. No caso do narcisismo, também. E isso tem muito a ver com o tipo de narcisismo que estivermos falando e pensando aqui, né. A gente tem, por exemplo, o narcisismo somático e temos o narcisismo cerebral, o narcisista cerebral. São 2 tipos narcísicos. O somático, ele busca admiração através dos seus dotes físicos, né, através do seu corpo. Então ele vai ser aquela pessoa que vai estar excessivamente preocupada com estética corporal, ele vai estar procurando sempre exibir muito, o corpo, buscar elogios e admiração das pessoas em geral dessa forma. Já o narcisista cerebral, ele vai buscar essa admiração mais através dos seus dotes, talentos, habilidades e potencialidades intelectuais. Então esse tipo narcísico, ele vai buscar admiração através do seu intelecto, do seu conhecimento, né, ou de algum tipo de prestígio, intelectual, mesmo que ele não tenha, ele vai buscar, porque isso é do transtorno, faz parte do transtorno buscar dessa forma. É claro que quando a gente está falando de tipo, a gente está falando de geralmente algum tipo de característica que vai ser predominante. Não quer dizer que um narcisista que busca admiração por um lado, ele não possa buscar por outro. Isso pode variar. Agora, é claro que vai ter uma forma que vai ser predominante e é isso que a gente chama de tipo narcísico. Quando a gente olha para o DSM,
narcisismo ali é uma coisa só. Quando a gente olha para o CID, né, o código interna, a classificação internacional de doença, a gente tem lá os códigos, no caso do narcisista é o F60.8, que a gente aplica no diagnóstico do narcisismo, né, no caso do psicodiagnóstico, mas só que tanto no CID quanto no DSM, narcisismo é posto como uma coisa só. Porém, para a gente chegar na nossa ideia aqui, principal do vídeo, então é isso, assim, o narcisista ele vai ser muito motivado por essa admiração da vítima num primeiro instante, porém, esse prazer dele vai diminuir. Claro que ele em algum momento vai criar uma espécie de tolerância. Então, daquele ponto para adiante, os elogios, ou presentes, ou agrados, ou a dedicação, ou o investimento que a vítima está fazendo já não satisfaz mais aquele narcisista. E aí entra o tédio, ou seja, aquilo perde a graça para o narcisista, e aí é onde ele começa a desvalorizar. Aí começam as críticas, começam os comportamentos do tipo passivo-agressivo, né? Então é mais ou menos assim que esse processo se desenrola. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo de hoje, porém, se você tiver alguma dúvida, comenta aí, aproveita já, curte esse vídeo, assim a plataforma entende que você está curtindo esse conteúdo, que esse conteúdo está te ajudando, e aí eles recomendam para mais pessoas, e a gente consegue seguir com esse nosso trabalho de transformação de vidas, de pessoas que passaram por uma experiência abusiva. E juntos a gente segue aqui vencendo o narcisismo.